Oi, gente, estou novamente aqui com vocês. Vim conversar sobre espiritismo. Eu me chamo Clícia Fontinelli e hoje nós vamos falar sobre como o espiritismo pode ser um antídoto à indiferença moral. E para isso eu sempre utilizo alguns trechos das obras fundamentais organizadas por Allan Kardec. Na nossa conversa de hoje, eu vou começar trazendo para vocês um trechinho de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos nas instruções dos Espíritos. Há um texto chamado Obediência e Resignação, escrito por o Espírito de Lázaro. Nesse texto, Lázaro fala que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual e que o vício da nossa geração é a indiferença moral. É interessante dizer que, embora cada um de nós tenha suas próprias fragilidades morais e suas próprias potencialidades morais, quando pensamos no coletivo, nós expressamos juntos, determinadas virtudes e determinados vícios, porque a sociedade ela é, digamos assim, resultado das escolhas dos indivíduos que compõem essa sociedade. Então, segundo Lázaro, lá no Evangelho, nós temos a atividade intelectual como uma virtude nossa. E ele falava isso lá no século XIX, mas nós podemos trazer para o século XXI, já que de lá para cá, do ponto de vista moral, nós não temos, assim, digamos, tantas alterações. E ele também nos diz que a indiferença moral é o nosso principal vício. O que seria essa atividade intelectual? Ora, Santo Agostinho ele fala que a inteligência ela deve ser considerada aquela que nos leva a Deus. Para Santo Agostinho, a inteligência só deve ser considerada inteligência aquilo que nos leva a Deus. Fora disso, qualquer outro processo cognitivo que não nos leve a Deus será soberba. Mas para o Espiritismo não. Para o Espiritismo, os desenvolvimentos da nossa inteligência, do nosso raciocínio, da nossa lógica, tudo isso conta como inteligência, como progresso do nosso espírito. Então, é muito fácil a gente perceber o nosso desenvolvimento intelectual. Ao longo dos séculos, a humanidade vem num constante desenvolvimento. Nós descobrimos nós demos saltos importantes do ponto de vista da ciência, da tecnologia, do ponto de vista mesmo da elaboração de teorias, de filosofias. A gente tem um acúmulo de sistemas, de elaborações teóricas importantes, que demonstram uma capacidade de raciocínio na humanidade importante. E isso, para quem estuda a história do conhecimento humano, é muito notório esse progresso da gente, esse desenvolvimento, para aqueles que rejeitam a palavra progresso por associá-la ao positivismo. Então, a gente tem aí, muito fácil de perceber esse desenvolvimento da atividade intelectual no ser humano do século XIX e também no ser humano do século XXI. Já do ponto de vista da moral, do ponto de vista moral, da indiferença moral, infelizmente a gente também percebe
que ela está aí batendo, gritando à nossa porta. Se de um lado a gente teve esse desenvolvimento intelectual, ele trouxe para a gente um choque, né? Com o desenvolvimento das ciências. O desenvolvimento das ciências, ele fez com que houve um choque, né? Podemos dizer assim, entre algumas crenças, alguns dogmas religiosos que sustentavam até ideias infantis sobre a nossa transcendência, sobre a existência de Deus, né? Então, a nossa capacidade intelectual acabou, né, rejeitando algumas ideias que são dogmáticas, né, e que eu considero até desviantes do sentido mesmo da natureza da nossa condição espiritual. Então isso também nos afastou de pensar sobre Deus e sobre a nossa relação com Ele. Além disso, o próprio fascínio que as tecnologias, que as produções industriais trazem, né? A própria distração que as sociedades modernas ou pós-modernas, aqueles que preferem conceituar os tempos de hoje como pós-modernos, trazem e rejeitam, de certo modo, a ideia de olharmos para o mundo com o olhar de espírito, né? O que a gente vive hoje cobra da gente um viver muito matéria, muito terra, como se a gente tivesse que aproveitar exclusivamente, somente, o tempo de agora, né? E rejeitar todo e qualquer sacrifício que pudesse ser necessário fazer em prol de uma vida além túmulo, a uma vida futura, né? Então, essas questões acabam por nos afastar dessa nossa condição espiritual, né? E aí, como dizem, tem um texto interessante lá na Revista Espírita, ele nos fala mais ou menos assim, ele fala assim, que a despreocupação com os destinos eternos tinha entorpecido nosso amor ao bem e paralisado nosso aperfeiçoamento moral, e que a paixão do bem-estar, do prazer, do luxo e das vaidades terrenas tinha acabado por cativar quase toda a nossa ambição, né? E quando de repente os mortos vieram nos lembrar que nossa vida presente tem um dia seguinte. Eu acho tão interessante que ele vai, nesse texto que se chama União da Filosofia e do Espiritismo, nos falar do impacto que foi a descoberta do Espiritismo, né? De como o Espiritismo traz, né, de uma maneira racional, lógica, as manifestações dos espíritos, que eram naturais, que existiam e existem ao longo da história da humanidade, mas que eram tratadas cheias de superstições, que eram tratadas cheias de misticismos. E nesse texto ele vai lembrar que
a presença dos espíritos, o olhar sobre esses espíritos que o espiritismo traz, vai fazer com que se comece a pensar sobre essa vida futura, né? E que vai se provocar nas pessoas repensar a sua existência, né? Os espíritos começam a mostrar a necessidade de fazer diferente a vida agora, para que no futuro se viva melhor. E aquilo que antes estava adormecido em nós, né, começa a acordar. E aí ele está se referindo à prática do bem. E é essa prática do bem, né, esse acordar dessa prática do bem, que vai quebrar a indiferença moral, que é fundamental para que a gente consiga construir um mundo melhor. Quando a gente fala em vida futura, quando a gente fala em uma vida além túmulo, viver uma vida feliz após a morte, não dá para falar dessa vida dissociada do que a gente vive agora. O Espiritismo nos mostra isso através dos relatos que os Espíritos nos trazem. Então, quando a gente observa esses relatos dos Espíritos, quando a gente começa a perceber que o que a gente faz aqui repercute no nosso futuro espiritual, provoca em nós um desejo de mudança. E esse desejo de mudança é um desejo para melhor. É uma necessidade de buscar uma felicidade que começa aqui, na construção desta terra, dessa felicidade. Por isso que muitos de nós falamos de começar a construção do reino de Jesus aqui mesmo na terra. Agora, é importante dizer e se refletir, por que isso então não envolve todos nós espíritas de imediato? Por que muitos ainda de nós estamos ainda tão endurecidos diante das questões sociais ou até mesmo diante da dor do outro, né? Por que a indiferença moral não está exatamente quebrada? Porque é um processo que precisa alcançar o íntimo de nossas almas. E o Espiritismo, ele é uma ferramenta importante, né, mas que precisa ser utilizada, né? Então, a gente tem, digamos assim, os caminhos, né, que estão sendo nos mostrados, mas nós precisamos trilhá-los, e mais ainda, não somente trilhar, seguir os caminhos, nós precisamos construir os nossos próprios caminhos, porque esses caminhos, eles são construídos com saberes que nós vamos construindo para nós, né? Então, ao diálogo com os espíritos, eles nos permitem e nos permite repensar a nossa própria natureza espiritual. E ao pensar a nossa natureza espiritual, a gente pensa a nossa condição humana, né? Agora, é claro que a gente precisa fazer isso sempre com muita prudência, no sentido de manter a criticidade diante das comunicações que a gente recebe. Tem esse texto que eu estou falando para vocês, que é um artigo, né, que está na Revista Espírita de 1863, setembro de 1863, que o texto se chama União da Filosofia e do Espiritismo. Tem uma citação de Santo Agostinho, que diz assim: observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis.
Aceitai o que a vossa razão não repele, e rejeitai o que a choca. Pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam em dúvida. Tendes aí a marcha a seguir, para transmitir às gerações futuras, sem medo de vê-las desnaturadas, as verdades que separei sem esforço do seu cortejo inevitável de erros. Olha aí, Agostinho lembra a gente os erros que nós vamos cometer por conta da nossa condição atual de imperfeição, de progresso em curso. E ele lembra a gente o método que Kardec usou, que é da análise minuciosa das comunicações que recebemos. O problema não é o contato com os espíritos. O problema é acreditar, a credulidade diante de tudo que eles nos falam. Então, o espiritismo ele pode ser um grande antídoto à indiferença moral, porque ele nos lembra a nossa imortalidade. Ele nos mostra, ele nos dá provas de que a vida não acaba com a morte, mas ele é uma ferramenta que precisa ser bem compreendida para ser bem utilizada. E nós precisamos desta compreensão todos os dias aprofundada, para que a gente consiga quebrar em nós o egoísmo, para que esse egoísmo que reside em nós possa ser ferido de um jeito e extirpado de nossas vidas. Quando isso não acontecer, a indiferença moral não some de vez das nossas vidas. E é isso que a gente precisa lembrar. Nós precisamos, para quem pensa, para quem deseja construir um mundo diferente, precisa começar a construir esse mundo em si, construir o seu próprio mundo interno. E a construção desse mundo interno, ele é dialeticamente construído na relação com o exterior. E conhecer a nossa natureza espiritual em diálogo com o mundo espiritual é um bom caminho para isso. Se a gente não toma este cuidado de parar, refletir, se a gente fica preso, alheio aos fascínios das modernidades, ao fascínio que o nosso intelectualismo nos leva, a gente perde muito do nosso tempo dessa existência. Porque a nossa existência, o principal objetivo nosso de estarmos aqui é nos aperfeiçoarmos, é buscarmos esse viver em Deus, é buscarmos essa felicidade que tanto almejamos. Ela ainda não veio e ela só virá nesse dia que a gente realmente conseguir quebrar a indiferença moral. É isso, gente. Vamos refletir sobre como fazer para que o nosso desenvolvimento intelectual continue acontecendo, mas que o nosso desenvolvimento moral venha também a galope, e assim a gente consiga progredir em espírito. Eu vou ficando por aqui, deixando para vocês um grande abraço, torcendo para o dia em que a gente possa dizer que vencemos juntos essa
indiferença, que é o mal que corrói a nossa humanidade. Um grande abraço e até o próximo mês. Tchau, tchau.